Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versos de 1 a 3. Apenas o início do versículo 3. Jonas, capítulo 1, versos do 1 à primeira parte do versículo 3. Diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Pai, continua falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Parece até um problema de comunicação, não é mesmo? Deus diz para Jonas: dispõe-te, usa do seu vigor, da sua inteligência, de tudo que você é, da sua capacidade, e vá até Nínive. E a Bíblia diz: Jonas pegou a sua inteligência, o seu vigor, a sua capacidade, se dispôs e foi para Tarsis. Será que houve falha de comunicação? Impossível. A Bíblia nos relata que Jonas entendeu bem a ordem e sabemos que ele entendeu bem a ordem porque a Bíblia diz que ele decidiu ir para Tarsis. Vamos imaginar aqui que Deus falou assim meio truncado, deu um trovão na hora e ao invés de Nínive, eu entendi Tarsis. Muito improvável, né? Mas ainda que isso tivesse havido ali um trovão na hora que Deus comunicou, a Bíblia nos garante que não houve falha de comunicação, porque o relato diz que Jonas se dispôs e foi para Tarsis, para fugir da presença do Senhor. E aqui, prezados, descobrimos uma coisa muitíssimo importante sobre a história de Jonas. Aliás, Jonas é um exemplo a não ser seguido, viu? Jonas é um exemplo, é um missionário para não ser seguido. Tem muitos outros, o final foi bom, mas tem muitos outros que você pode seguir melhor do que Jonas. Não queira ir para a barriga de um peixe, não é? E aqui nós descobrimos algo muito importante sobre a história de Jonas, e descobrimos algo para nós. Nós não queremos ir a Nínive. Jonas não queria ir a Nínive, nós não queremos ir a Nínive, nós não queremos ir na Cracolândia, nós temos medo de ir para a Cracolândia, nós temos medo de trabalhar no meio dos índios, nós temos medo de compartilhar a palavra, nós temos medo de enfrentar pessoas por causa do Evangelho, pela causa do Evangelho. Nós não sentimos nenhum desejo de aparecer lá pelos lados de Nínive. Nós não temos nenhuma capacidade de ir até eles. Nós não temos nenhuma capacidade inerente de irmos até a Cracolândia. Rigorosamente porque nenhum descendente de Adão acha compatibilidade entre os seus desejos e os desejos de Deus. Entender isso é um passo interessante para que você realize missões. Entender que a coisa é muito mais complexa. Entenda por que não queremos ir a Nínive, por que Jonas não queria, por que nós não queremos ir a Cracolândia.
Nínive, queridos, é símbolo da obra de Deus que deve ser realizada. Nínive é símbolo do grandioso número de pessoas que ainda não ouviu o Evangelho e que talvez alguns estejam mais próximos de nós do que podemos imaginar. Nínive é direção apontada por Deus. E o nosso coração não quer ir na direção que Deus aponta. Tarsis é rota de fuga. Tarsis é o lugar que a gente vai para longe da presença do Senhor. E às vezes Tarsis pode ser um confortável estofado da sua casa. Nínive é desejo do amor e da graça de Deus. Tarsis é desejo do coração enganoso e corrupto. Esse coração que insiste em nos derrubar. Esse coração que insiste em dizer para nós que o que estamos fazendo é que é o certo, e não o que Deus está fazendo, e não o que Deus quer. Então, uma crise se estabelece aqui. Há uma crise aqui. Houve para Jonas, há uma crise para nós. Ir a Nínive significa deixar muitas coisas das quais amamos muito. Nossos conceitos, nossas ideias preconcebidas ou preconceituosas. Estamos cheios delas. Estamos cheios de ideias, cheios de pensamentos nossos, do nosso coração, que a gente acha que são os pensamentos que nós devemos seguir. Mas que não tem nada a ver com Deus. Muitas vezes nós agimos segundo o nosso coração e devíamos pensar assim: Jesus agiria assim? Jesus faria isto que eu estou fazendo? Jesus desobedeceria? Ir a Nínive significa deixar a nossa zona de conforto, nosso convívio familiar, nosso convívio com alguns amigos preciosos. Ir para Nínive fatalmente significa o adiamento da realização dos nossos planos. Porque ninguém realiza os planos de Deus realizando os seus planos. Em que pese as consequências, o inverso é muito perigoso. Ir para Tarsis, permanecer em Tarsis, querer ficar em Tarsis, significa levar uma vida segundo o nosso coração. Que Deus nos livre. Que Deus nos livre de sermos entregues a nós mesmos. Que Deus nos livre de querermos fazer aquilo que o nosso coração enganoso aponta para a gente fazer, porque é derrota, é tragédia, é um perigo. Observem que ir para Tarsis significa empreender um esforço na direção contrária para fugir da presença de Deus. E o nosso coração, às vezes, nos apresenta argumentos, pensamentos, assim, numa bandeja linda, para justificar alguma atitude, alguma desobediência que estamos tendo. Mas vem do coração enganoso, é Tarsis. É Tarsis.
E eu disse que é perigoso, prezados, porque a gente vê quantas pessoas, pensando aqui em Jonas, a gente vê quantas pessoas sofreram e tiveram prejuízos com a desobediência de Jonas. Sabe, uma coisa que me chama muita atenção na história de Jonas, nesse ir para Tarsis, nesse insistir no coração enganoso, na sua vontade própria, me chama muita atenção quando Jonas está ali naquele navio, um navio de cargas, um navio com muitas cargas, e o tempo começa a fechar, e o mar começa a ficar revolto, e os marinheiros experientes começam a não entender muito. Peraí, mas esse mar desse jeito aqui, isso não é comum aqui? Quantas vezes a gente já fez essa viagem? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E eles pesquisam entre eles, eles começam a clamar, cada um seu Deus ali. Depois vejam lá no texto. E eles começam a clamar, e clamar, e clamar, e nada acontece. E nada acontece. Chega um momento em que eles precisam jogar as cargas do navio para o mar. E seguindo uma orientação que eu sempre falo aqui, de um querido pastor, José Rust, que ele dizia, quando você lê a Bíblia, pensa nos detalhes, vislumbre o acontecimento. E isso mexe comigo, porque eu fico pensando quantas pessoas ali, com as suas malas, com as compras que fizeram, de economia talvez de uma vida inteira, ali jogando para o mar, jogando as suas compras para o mar, sem ter nada a ver com o problema de um homem que está fugindo da presença do Senhor. Prezados, quando nós fugimos da presença do Senhor, nós afetamos pessoas, às vezes, que nem conhecemos. E não adiantou, não. Até que eles chegam para Jonas e falam, rapaz, clama aí para o seu Deus. Aí Jonas teve um insightzinho de honestidade e falou para eles, olha, de covardia também, né? Porque ele podia pular no mar e pronto, resolvia. Mas ele falou, me joguem no mar. O problema sou eu. O problema sou eu com a minha desobediência. O problema sou eu com a minha rebeldia. O que está acontecendo comigo e no meu entorno, com as pessoas que estão aqui nesse navio, é a minha desobediência, a minha rebeldia, porque Deus mandou eu ir para Nínive e eu estou indo para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Em tese, queridos, o maior erro de Jonas, porque aqui você deve estar perguntando, mas o que aconteceu com Jonas? Não é? Porque tem aquela coisa, aquela interpretação, os ninivitas, eles eram terríveis. Eles arrancaram a pele das pessoas que eles prendiam, judiavam ao extremo. Tem tudo isso. Mas para mim, em tese, o maior erro que está abrindo aqui. Em tese, para mim, o maior erro de Jonas, o grande erro de Jonas foi um só. Jonas imaginou-se em Nínive, mas sem a presença do Senhor. Esse foi o grande problema de Jonas. Esse é o grande problema de quem tem medo de ir para Cracolândia, de quem tem medo de ir para debaixo do viaduto, de quem tem medo de ir trabalhar com os índios. O grande problema de não proclamarmos o Jesus transforma é porque nós imaginamos esta proclamação, nós imaginamos a realização dessa obra do Senhor
sem ver o Senhor do nosso lado, agindo por nós. Observaram o que o pastor Fernando Brandão falou no vídeo? Ele disse: eu tive muito medo. Quando eu me vi no meio da Cracolândia, eu tive muito medo. Irmãos, quando eu fui conhecer a tribo que eu fui trabalhar, que nós fomos trabalhar, eu olhava para aqueles indígenas, todos eles olhando para mim, e eu pensava assim: vai ser aquele ali que vai me comer. Vai ser aquele ali que vai avançar em mim. Vai ser aquele ali que isso, vai ser aquele ali que aquilo, eu estava amedrontado. E a Marley conversando com umas indígenas lá, e tudo, eu saí para debaixo de um pé de uma árvore, eu encostei, lembro direitinho que eu encostei a minha cabeça assim mesmo, ó. Eu encostei minha cabeça naquele arbusto lá, e clamei ao Senhor, falei: Senhor, se o Senhor não fizer uma obra na minha vida, Senhor, eu não fico um minuto aqui nesse lugar, porque eu estou amedrontado. Senhor, eu estudei 5 anos me preparando, mas eu estou morrendo de medo de estar aqui. E assim, do jeitinho que aconteceu com o pastor Fernando, aconteceu comigo. A paz que excede todo entendimento invadiu o meu ser. E Deus colocou no meu coração algo incrível. Ele colocou, não foi um clarão do céu, não foi um relâmpago, não foi uma voz. Deus colocou no meu coração uma lembrança da palavra dele. Ele colocou no meu coração assim: filho, eu estou te trazendo para cá, porque isso faz parte do edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Filho, tudo coisa que Deus colocou no meu coração. Eu não te trouxe aqui para ninguém te comer vivo, para ninguém te colocar num caldeirão. Eu não te trouxe aqui para ninguém machucar você, não. Eu não te trouxe aqui para você ficar feito barata tonta, não. Eu te trouxe aqui, você saiu da sua zona de conforto, você deixou um emprego maravilhoso, você deixou famílias, você deixou uma igreja maravilhosa, e eu te trouxe aqui para edificar a minha igreja. E eu estarei com você. Eu prometi isso, que estarei com você até a consumação dos séculos. 8 anos, apenas naquela tribo nós permanecemos. Hoje tem uma igreja funcionando lá para a glória de Deus, com mais ou menos 90 membros. Hoje o pastor, eu falei isso aqui muitas vezes, hoje o pastor daquela igreja é o missionário Rogério, que Deus me usou para ganhá-lo para Cristo. Fez seminário, foi uma bênção, está lá, porque quando Deus nos chama para Nínive, Deus já está lá operando tudo, abrindo caminhos para a gente chegar. Então, o grande erro de Jonas foi se ver em Nínive. E tudo que ele sabia sobre Nínive era verdadeiro. Mas o grande problema dele foi se ver em Nínive, sem a presença do Senhor do lado. E partindo para a conclusão, podemos dizer com certeza que temos muitos Jonas nas igrejas de hoje. Temos muitos irmãos que poderiam estar realizando uma grande obra, mas não o fazem porque ainda não se viram com os olhos da fé, não se viram na obra que Deus está chamando o próprio Deus do lado, capacitando, suprindo as necessidades, indo primeiro. Chegamos então à seguinte máxima: somente nos envolveremos efetivamente no trabalho que Deus quer, se de fato partirmos no poder e na força dele.
Irmãos, tem muita coisa sendo realizada por aí, nas igrejas. Tem muitas orações que não passam desse teto. Não passam desse teto, porque pessoas estão em Tarsis. E eu vou dizer uma coisa, a coisa é muito séria, porque dentro da igreja do Senhor, na igreja local do Senhor, pode ser Tarsis, se estivermos fazendo a vontade do nosso coração. Porque vir à igreja, participar de atividades da igreja, não assegura que estamos tendo vida espiritual, vida abundante, vida santificada. O fato, queridos irmãos, finalizando mesmo, é que jamais poderemos pensar em obedecer a ordem do Senhor Jesus, dada em Mateus 28:19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, sem considerarmos a última parte do versículo 20, que diz: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a vê-lo do nosso lado, na realização da sua gloriosa obra. Amém.